Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao novo AgroMeeting, este novo espaço digital, agora quinzenal, em que queremos mostrar o que se faz bem no mundo rural, os seus agentes e quem é que é massa crítica, quem tem opinião que interessa, para ficarmos mais capacitados, mais conhecedores sobre o melhor futuro da agricultura e da sua sustentabilidade. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. No novo formato, portanto, é uma conversa de meia hora e, portanto, debate por respostas a questões colocadas por escrito no bate-papo do Zoom em 15 minutos. O AgroMeeting de hoje tem como tema a vinha e o vinho verde. Será uma conversa com António Sousa, enólogo, licenciado em Enologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Há quase uma geração, desde 1999, que trabalha como consultor em Enologia e Viticultura em diversas empresas. Tem funções de gerência e responsável técnico na AB Valley Wines, APVV, e é também membro do Comitê de Provas da Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes e é provador em diversos concursos nacionais e internacionais. António Sousa, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta conversa e para este desafio sobre falarmos sobre a vinha e o vinho verde. Começo por lhe perguntar como conseguir sustentabilidade na produção de uvas e vinhos. No fundo, questiono o que fazer, quer o viticultor, quer o engarrafador, comercializador, para sobreviver e ter futuro. Certo. Boa noite, antes de mais, e obrigado pelo convite. É sempre para mim um enorme prazer falar sobre vinho verde e sobre esta região, principalmente. Não estou só na região dos vinhos verdes, mas esta é que me diz mais, primeiro por uma questão de proximidade e naturalidade daqui, e segundo por ser um tema que abordo constantemente, porque isso é sustentabilidade, não é? Em qualquer região é inviável progredir e seguir em frente. Esta é na realidade uma região, todos nós sabemos, muito ativa. Eu acho que talvez por causa do nosso minifúndio quase, pela nossa imensa massa crítica, não é? As regiões de minifúndio têm isso, têm muita massa crítica, tem muita gente a querer fazer. Uns bem, outros menos bem, mas pelo menos há essa dinâmica. Isso ajuda um pouco a que surjam novos projetos e a que a região também se tenha vindo, penso eu, a afirmar. O vinho verde temos hoje em dia é manifestamente diferente daquele que tínhamos há 5 anos atrás, muito mais do que tínhamos há 10 ou há 20. Para que tenhamos uma ideia, nos últimos 10 anos a região cresceu cerca de 50% em quantidade de vinho produzido, ou seja, passou para números neste momento na ordem dos, posso ser mais exato, nós estamos, vinho verde está neste momento precisamente com cerca de 75, 76 milhões de litros de vinho engarrafado. E é uma região que, por exemplo, na campanha de 22, entre vinho branco, tinto e rosado e regional, produziu um valor na ordem dos 90 milhões. Isto foi para um ano que foi um bocadinho excepcional, ou seja, tivemos aqui um acréscimo em relação aos demais anos na ordem dos 15%. Portanto, a região basicamente vende grande parte daquilo que produz, é uma das poucas regiões no país que tem essa realidade. Muitas delas vendem, mas vendem não sobre a forma de vinho engarrafado e certificado,
vendem como, muitas vezes como vinho de mesa, não é? Em acondicionamentos de maior dimensão que estão a garrafa. O vinho verde, efetivamente, é bastante, na sua generalidade, é engarrafado, e eu devo-me a dizer que quase aquilo que não é engarrafado é aquilo que a região consome internamente, aqueles que os próprios viticultores consomem, não é? Em sua casa, no seu, digamos, o vinho de casa. Termos uma ideia, esta também, provavelmente a região que apresenta maior número de vitivinicultores no país, apesar de ter caído drasticamente. Em 2010 eram cerca de 25 mil viticultores, em 2021 eram 13.300, ou seja, temos uma redução quase para metade do número de pessoas ligadas à vinha. No entanto, a área manteve-se quase inalterada, aliás, até cresceu um pouco. Não muito, não de uma maneira muito expressiva, mas cresceu na ordem de 1,5%, 2%. Pronto, isto fruto também um bocadinho de uma maior profissionalização na produção de uva. Fruto dos tempos e das necessidades, não é? Cada vez mais a mão de obra escasseia mais, há uma classe etária que tem vindo a abandonar o campo, assim dizer, ou tem começado a fazer menos, e portanto daí esta concentração, no fundo, da área cada vez em menor número de pessoas. Pronto, isto vai de encontro àquela pergunta, não é, da sustentabilidade, até que ponto é que produzir uva pode ser sustentável, no fundo. Sustentabilidade é produzir, não é, com o máximo de lucro, sempre possível, maximizar o lucro e maximizar os recursos. E, claro, sempre tendo em conta toda a componente ambiental e, digamos, regional de enquadramento da atividade. Penso que a região está a fazer um longo caminho nesse aspecto, cada vez mais se vê por parte das empresas uma concentração de recursos em áreas um pouco maiores, precisamente de maneira a que seja possível rentabilizar a atividade. Avançando, na sua opinião, qual é que deve ser a orientação do viticultor para o mercado? Isto é, deve tentar melhorar a qualidade das suas uvas para obter um valor mais elevado por quilo, ou deve mudar as suas vinhas optando por castas de maior produtividade, ligadas a vinhos aromáticos, frescos, equilibrados? Qual é que é a sua opinião sobre esta temática? Vou fazer aqui o papel do diabo um bocadinho. Eu diria que eu, se fosse viticultor, e da maneira que está a generalidade do mercado, como qualquer outra cultura, eu provavelmente na região diria 3 castas, não diria mais. E brancas, ou quase certeza brancas, à partida me garantiam mais rentabilidade, ou diria 4 castas metendo aqui uma tinta. São castas que me garantiam alta rentabilidade em termos de vinha, de produção de uva, quilos hectare. Teriam essas castas também uma boa aceitação em termos do mercado ou dos compradores. Há compradores para essa uva, e eu poderia dizer que teria aqui mais, teria a dizer 25% a 30% de rentabilidade por hectare do que se optasse por outras castas. No entanto, se eu pensar como transformador de uva, como alguém que quer ter produto diferenciado no mercado, que quer ter, digamos, a minha marca, que quero ter o meu vinho e poder apresentar algo diferente, provavelmente essas castas são também importantes, mas serão as menos interessantes, porque também
digamos, são castas que massificam um pouco mais aquilo que a região faz. Hum, Se quiser posso dar exemplos. Tem alguns exemplos, seria interessante, que é para Sim, percebermos melhor. aqui quando disse 4 castas, claramente as castas produtivas ou mais produtivas na região são Fernão Pires, que acaba por ser uma casta nacional e que tem vindo a crescer nos vinhos verdes. É uma casta que desde sempre existiu na região, mas que perdeu muita cota, diria, nos anos 80 e 90, com a renovação da vinha, porque era uma casta que na altura foi considerada como menos interessante. Na última década foi mudando, digamos, a aceitação e o interesse pela casta. E neste momento ela diria que já representa, dos 17.000 hectares que temos, cerca de 600, 700. Portanto, uma casta que em 10 anos já se conseguiu implementar com alguma dimensão, ainda está nos 5%, mas é uma casta claramente com bom comportamento na região, com bastante resistência e bastante produtividade. Não vou dizer aqui que enologicamente é a casta mais interessante do mundo, mas é uma casta que se enquadra e que serve perfeitamente para ajudar a rentabilizar uma vinha, quando ela é pensada num todo. É uma casta que se adapta, por exemplo, bem na região, sendo uma casta precoce a zonas de maturação mais difícil, em zonas com provavelmente algum excesso de água durante o verão. Portanto, é uma casta que tem este equilíbrio de conseguir, por exemplo, chegar a um sítio onde eu não conseguiria ter um azal com qualidade mínima ou um vinhão, por exemplo, e consigo facilmente ter esta casta com uva de condições enológicas interessantes. A segunda casta que eu vejo e que tem grande interesse na região, diria que é a casta rainha da região, está neste momento com dos 17.000 hectares, quase 4.500 são de loureiro, para vermos a dimensão. Sim. Quase um terço do encepamento da região neste momento está assente na casta loureiro. É extraordinário que o produtor consegue saber onde é que estão as castas mais, valorizam mais, não é? Sim, por isso mesmo, porque primeiro que a casta foi valorizada, é uma casta enologicamente interessante, eu diria muito plástica, ela permite-nos fazer uma grande diversidade de vinhos, é uma casta com boa resistência, relativamente boa resistência em termos fitossanitários, com bastante nuances que variam muito dentro da região, e é uma casta também que naturalmente estava difundida por toda a região. Ela está muito mais centrada geneticamente e na sua origem no centro da região dos vinhos verdes, compreende a norte o Vale do Lima, digamos, mas chega à Monção quase, e a sul avança, eu diria com mais foco até ao Ave, se bem que depois também vem ao Sousa e vem às sub-regiões de Basto e de Amarante, portanto ela está difundida no fundo por toda a região. Essa é a casta, digamos, que representa, digamos, o pilar do vinho verde atualmente. Como terceira casta, económico, em termos económicos, rentabilidade, quando estou a falar de rentabilidade é tirar uvas em condições hectare. Estamos a falar da qualidade do vinho. Temos aqui o Arinto, é a terceira casta também mais plantada na região. Tem praticamente a mesma área que o Alvarinho, estamos a falar de atualmente cerca de 2.500 hectares de Arinto, 2.500 de Alvarinho. Esta é também uma casta não com a rentabilidade do loureiro, eu diria, mas muito próxima. As produções são similares, se bem que o comportamento da casta é bastante distinto. O Arinto um pouco mais de meio da região para baixo, onde ela está mais focada. E aqui meti uma casta tinto, que é uma casta que quase não existe, para terem uma pequena ideia.
existem nesta região, dados de 2021, cerca de 100 hectares, mas eu considero uma casta muito interessante, quer para tintos, desculpa, quer para rosados, que é a casta padeira. Ela consegue acompanhar as produções que temos no Arinto, que temos no Loureiro, praticamente em quilos de uva. É uma casta precoce também, ou seja, ela consegue fugir às chuvas de final de equinócio de outono, não é? Ela consegue antecipar bastante a maturação. É uma casta rústica, bem adaptada à região, e que dificilmente dá vinhos maus. Eu aqui, metendo aqui uma casta tinta no meio, uma casta um pouco diferente. Bom, estas para mim, se eu olhasse economicamente para António, vais hoje fazer uma vinha, está feito. A próxima questão está muito relacionada com esta, que é, há um fenómeno internacional e também que se verifica muito, muito em Portugal, que é a verticalização do setor. Isto é, quem faz vinho está a caminhar para montante para deter as vinhas. Portanto, este é um fenómeno que, quer internacionalmente, quer do ponto de vista nacional, também tem feito caminho. E pronto, eu lembro, por exemplo, no caso do Douro, que uma grande parte dos viticultores que não fazem vinho praticamente não tem rentabilidade. Há um estudo da UTAD que o indica. Portanto, a pergunta era, qual é que é a sua opinião sobre o viticultor independente no futuro? Quem produz uvas, só pode ambicionar rentabilizar os investimentos, ou a prazo vai ter que pensar noutras soluções? É sim, isto é um bocadinho fazer futurologia, mas principalmente neste ano em que os custos de produção aumentaram enormemente, mas essa razão. Mas também a uva tem vindo a acompanhar um bocadinho. A uva nos vinhos verdes, ao contrário de muitas regiões, por exemplo o Douro, tem uma oscilação brutal de ano para ano. No Douro chegamos a ter variações de 100%, se é um ano que há uva, se é um ano que não há uva. Que é uma coisa estranha para uma região que até tem a capacidade, ou tem um tipo de vinho que normalmente não exige a venda no ano, não é? Até pode fazer, digamos, a guarda e ter um estoque, digamos, de garantia. O vinho verde quase não, apesar de poder ter algum estoque de garantia, é um vinho do ano, um vinho vendido, eu diria, primeiro, muito rapidamente. Portanto, nós, como região, temos normalmente preços relativamente estáveis, mas que têm vindo a ajustar e a subir. Dizer que este ano, em parte da uva transacionada, não estou a falar pelos grandes agentes económicos, aí o preço normalmente é um pouco mais baixo, mas andou entre os 50 e os 60 cêntimos, o grosso da uva da região. Se pensarmos nisto como produção comparado com outras culturas, pode não ser nada de fantástico. Estamos a falar aqui de uma rentabilidade final líquida a rondar valores na ordem dos 2.000 euros hectare, líquidos, pós todos os custos, assim valores muito rapidamente calculados, mas isto para quem produz bem, porque quem produz mal provavelmente poupou 20% nos custos, mas tirou também só 1/3 do proveito. Portanto, esse aí está claramente a ter prejuízo em cada quilo de uva. O que se passa, e temos assistido a isso, como disse muito bem, é que grande parte, os grandes players da região, nesta e noutras, mas principalmente nesta, que se calhar há uma década quase não tinham produção própria. Quando digo quase não tinham, poderia representar 5%, 6%, não muito mais que isso. Todos esses, ou grande parte deles, têm feito um grande investimento na viticultura, tornando-se, não é, ao longo destes 10 anos, a verdade é que, me disse, perdemos metade dos viticultores, mas mantivemos a área. Isto quer dizer tudo, quer dizer que esses grandes operadores, digamos,
meteram as suas vinhas, alguns com áreas muito significativas, na ordem das centenas de hectares. E relativamente aos viticultores engarrafadores, qual o segredo ou apostas que devem fazer para ter sucesso? Teria, sei lá, se vê como provável maior cooperação na compra de fatores de produção, de garrafas, de rolhas, de rótulos, de produtos enológicos, de reduzir o número de referências, não é? Ver se cada operador tem imensas marcas, imensas castas e imensas variações. A questão aqui, mercado interno de exportação, como é que vê esta provável aposta na exportação? Sim, eu sou um amante da diferenciação em qualquer produtor, mesmo no pequeno. Costumo muitas vezes dizer que o custo ou a energia que eu tenho para vender uma referência, ou 3 ou 4, praticamente é a mesma. E ao ter 3 ou 4 tenho mais hipótese de poder agradar a quem está do outro lado, não é? Ao potencial cliente. O que é certo, e dou este exemplo muitas vezes quando alguém vem falar comigo que não tem experiência no fundo no ramo e quer entrar e me diz: eu quero produzir vinho, eu já tenho vinho, eu vou fazer vinho, eu quero produzir vinho. Eu disse: tenho a certeza, primeira coisa é assim, aconselho, vá uma grande cadeia de distribuição e vá à secção, por exemplo, dos produtos de higiene ou de textilar, e depois vá à secção dos vinhos e depois diga-me quantas referências diferentes é que encontrou de cada uma destas coisas, porque no fundo estamos a falar do mesmo produto, ou seja, da mesma base. O consumidor, o comprador é só um. E se eu chegar e chego à conclusão rapidamente que eu no vinho tenho 1000 vezes mais oferta de referências, não é? Do que tenho em qualquer outra área. Ou seja, é um produto no qual há efetivamente, como disse, muita opção. Não é? Muita opção. Se beber uma garrafa de vinho, ou se vender eu, o meu parceiro, vizinho, não vai vender. Portanto, temos que apostar em diferenciação. E essa diferenciação vai cada vez mais, eu penso mais ainda no contexto atual, por fazermos precisamente o oposto, ou quem tomar esse rumo, fazer precisamente o oposto ao início da nossa conversa. Ou seja, provavelmente não ir para o Loureiro, não ir para o Fernão Pires, não ir para o Orinto, ou seja, tê-lo, mas não ser a sua base de alicerce da diferenciação do produto. E a partir daí construir a marca. Construir a marca é um processo de uma década, pelo menos, que demora o seu tempo, que dá direito a muitos nãos, mas com empenho consegue-se, não é? E valoriza, termos uma ideia entre a valorização que eu tenho produzindo uva ou produzindo uma garrafa de vinho, ela é claramente, ou pode ser claramente superior. Estamos a falar de margens bem mais atrativas em termos de conversa da medalha. E quando tenho um produto final, eu tenho que o vender. Claro. Eu, se tiver a uva, à partida está-me assegurado o escoamento da uva, com relativa facilidade, até porque a região não é excedentária, digamos, em uva. Em vinho também não é. À procura ele tem aumentado, as exportações têm aumentado em valores, em cerca de 15% ao ano, 20%. A região passou, posso dar até dados também concretos dos últimos anos, só para que se tenha uma ideia mais focada. A região passou de cerca de 52 milhões de litros engarrafados em 2010 para 76 milhões de litros em 2021. Portanto, estamos a falar aqui num aumento de 50%. E a exportação cresceu proporcionalmente, não é?
E não, a exportação cresceu mais que o mercado interno tem estado estagnado, eu diria. Ok. Todo este crescimento que se fez na região foi com base na exportação e não no mercado. O mercado interno, digamos que eu diria que é aquele cesto que já está dividido, não é? Se eu vendo uma garrafa, o meu vizinho não vende, mas tem sido este crescimento conseguido à custa do mercado externo. Ok. A última questão que tinha aqui previsto, pronto, é uma questão que nós, do ponto de vista de espaço visual, temos interesse, porque estamos a promover produto de marketing digital, ou seja, apoio a quem está no agroalimentar, na questão de otimizar os seus sites e as suas redes sociais. E a questão que lhe coloco é qual o papel do marketing digital na produção de vinho. E, portanto, esta questão vem também na sequência das alterações que a pandemia do Covid-19 trouxe e o que é que ficou, ou seja, depois da pandemia, como é que a coisa ficou do ponto de vista do marketing digital na comercialização dos vinhos? Em termos de estratégia do mercado, acho que a pandemia até trouxe aqui algum revés a muitos. Claro que houve aqui empresas que conseguiram ultrapassar relativamente bem estes 2 anos, foram um bocadinho controversos, que se especializaram em nichos de mercado e em oferta a clientes através de distribuição, de entrega direta. Isso aconteceu em algumas cidades e principalmente nas grandes cidades, mas para a generalidade do pequeno engarrafador foram anos controversos, de alguma estagnação, porque o pequeno produtor, o produtor digamos, de vinho mais diferenciado, está muito alicerçado na restauração, na garrafeira, digamos, num produto mais quase gourmet, que não era tão fácil de chegar à mão do consumidor final. Ou seja, a cadeia ficou aqui um pouco quebrada, que era feita com base digamos, em elos de pequena dimensão. Entrou aí muito e chegou-se a fazer, eu cheguei também, provas online. Houve aqui algumas iniciativas bem interessantes, fazer chegar, por exemplo, as garrafas aos destinatários e promover provas online todos ao mesmo tempo. Portanto, funcionou. Eu por acaso tenho saudades desse tipo de provas, por acaso era o tipo de eventos que eu gostava que se mantivessem, mas isto é uma opinião pessoal. Sim, e pode-se fazer, cada um no seu sítio pode-se fazer, e é algo que ficou, mas o grande aumento que houve durante estes 2 anos, em termos de consumo de vinho, foi precisamente no mercado de prateleira, não é? Aí sim é que cresceu imenso a venda, que está agora, digamos, em retrocesso, mas houve uma grande alavancagem daquelas referências que conseguiam estar em prateleira, porque essas sim chegavam à casa das pessoas. E o curioso também é que o consumo de vinho durante a pandemia aumentou substancialmente, o que parecia não ser quase credível. A verdade é que muita gente me dizia que esgotou tudo que tinha em casa. E eu senti isso, só por curiosidade, por exemplo, num mercado como o da Dinamarca, em que tenho clientes que vendem muito no mercado da Dinamarca, ou vendiam substancialmente no mercado da Dinamarca, em termos de lojas mais de proximidade. E posso lhe dizer que as vendas no início da pandemia, em 2 meses, superaram o que era o consumo anual da mesma cadeia de distribuição. Portanto, isto foi sui generis, mas aconteceu. E agora no pós-Covid, como é que as coisas estão a comportar? Voltamos ao 2019 ou há aqui alguma alteração que veio para ficar? Nós temos alguns revés. Eu diria que o ano de 21 correu bem, ainda foi um acabar de Covid,
e foi um retomar a economia quase normal, que correu relativamente bem, sem grandes sobressaltos. Começamos a ter grandes sobressaltos pela quebra de cadeia de consumíveis, principalmente a partir do mês de maio, junho. Tem sido um enorme problema para as empresas do setor, transversal a todas, que é os secos, ou seja, as garrafas, as rolhas, as caixas, os rótulos, tudo isso parece que se está a mendigar para comprar, para além de que os preços muitas vezes duplicaram. Portanto, isto tudo traz muitas incertezas ao setor, tudo isso teve-se refletir no custo do vinho para o consumidor, ou está-se a refletir, e mais ainda para muitas vezes para a sustentabilidade das empresas. Sendo que eu notei, na generalidade, um arranque de ano de 2022 um bocadinho, eu diria, mais a medo, porque houve mercados que estavam sustentados, no fundo, e bastante dinâmicos, continuam a comprar, mas compram com um pouco mais de receio. Isto para já não falar aquele que neste momento para a região seria já um dos principais mercados, que era o mercado da Rússia. O mercado da Rússia já representava uns milhões de garrafas de vinho verde. Não quebrou, não desapareceu por completo, é verdade, mas levou um sério revés, que ainda se está a recuperar, eu diria, da pancada. Estamos a falar, eu não tenho dados em concreto, mas minha estimativa pessoal, o mercado provavelmente já chegaria aos 8 ou 10 milhões de garrafas. Já tem muito significado. Já é muita garrafa, estamos a falar de um mercado que representaria 10% praticamente, ou próximo dos 10% que a região faz. Passando agora para as questões dos nossos participantes, a primeira diz o seguinte: acredita que a melhoria da qualidade dos vinhos verdes poderá levar ao preço médio de 4 a 5 euros por garrafa? Diria 30% abaixo dos alvarinhos mais baratos? Portanto, sejam preços de venda ao público. Sim, isso precisamente em preços de venda ao público. Sim, a generalidade dos vinhos verdes de produtor ou de empresas de média dimensão, esse é o preço que estão. O preço deles de mercado situa-se entre os 3,5€, eu diria os 6€. A generalidade do vinho em preço do produtor final. O alvarinho é uma casta um pouco à parte, eu não falei muito no alvarinho, que ela claramente, eu não diria mais valorizada, não, ela é mais cara, muito mais cara de produzir, daí perceber-se perfeitamente que o preço quase entre na ordem dos 5€, 6€ o primeiro preço, porque quando comparado com outros vinhos, com outras castas, ela produz cerca de 1/3 na mesma área de vinho, portanto aí a razão. Mas há aqui um mercado que tem estado a ter alguma sustentabilidade em termos de preço. Este preço a rondar os 3,5€, 4€, saída da adega, é mais ou menos uma realidade constante para pequeno e médio produtor. Depois temos os outros conseguem fazer, se calhar preços, ou muitos deles conseguem fazer preços muito diferentes, que às vezes a minha folha de Excel não consegue chegar lá. Pois, há casos em que fazemos as contas, eu também as tenho feitas, e não consigo encontrar o preço das uvas para isso, ou seja, alguém está a perder em algum ponto, não é? Mas este é um fenómeno interessante, não é? Há 15 dias, não sei se viu, um enólogo da zona de Setúbal deu uma entrevista ao público em que dizia que na região 30 ou 40 cêntimos de preço de venda ao público em garrafa podia representar vender mais ou menos uns milhões de euros
faturava mais ou menos uns milhões de euros. Ou seja, Exatamente, sim. tinha ali tinha um preço ali de limiar, que tinha uma influência enorme Delinear. no negócio, não é? E é um bocadinho. Diga, diga. Aqui temos que entender duas realidades muito diferentes, não é? Por exemplo, se pensarmos no produtor, ou no viticultor, produtor de vinho, ou empresa de pequena e média dimensão, busca o lucro. Isto não é um negócio de enriquecer ninguém rapidamente. Isto é um negócio de empobrecer alegremente, não é, como a agricultura no geral, ou de ter alguma sustentabilidade, mas não esperar que seja, que o lucro seja fácil. Mas esse ponto, porque assim, a malta fala muito no lucro e o lucro tem uma espécie de julgamento ético. Sim. Isto é, numa produção agrícola, que eu vejo, e em qualquer negócio, qualquer empresa, mas mais na agricultura, o que se busca primeiro é equilibrar a tesouraria. Isto é, o dinheiro que entra que dê para pagar o dinheiro que sai. Não é? E, portanto, a empresa mantém-se. Mas não quer dizer que esteja a ter lucro ou ter rentabilidade. Isso só acontece quando o dinheiro que sobra dá para pagar as amortizações, ou seja, os investimentos, e depois, para ter lucro, ainda tem de remunerar capitais, ou seja, tem que sobrar destas coisas todas, não é? Todas. Se pensarmos no investimento, na terra, claro, na parte toda de instalação, do que quer que seja, eu dificilmente numa atividade agrícola o meu retorno vai ser sempre a 25, 30 anos a correr muito bem o negócio, indo por aí. Sim, portanto, é do longo prazo. Também há um ponto que é interessante, que é a questão dos ativos, não é? Ou seja, quando nós ao fim de 10 ou 15 anos fazemos um trabalho, temos uma marca por aí fora, portanto, isso também tem valor de mercado, não é? Não é só o dinheiro que entra, não é? Mas, sim, tudo isso conta. Isso faz-me lembrar os bancos que no passado davam muitos lucros porque eles colocavam dinheiro em determinadas empresas e os grupos empresariais tinham participações e depois valorizavam aquilo como ativos, e aquilo depois ia levar a lucros, não é? Portanto, mas é a isto maneira de fazer as contas. Contabilística e engenharia financeira. A próxima questão: fazer para levar os vinhos da casta avesso ao mesmo nível de impacto de mercado, prestígio dos alvarinhos de Monção e Melgaço. Ok. Deixa-me só terminar a questão. Voltar atrás, peço desculpa. Sim. Só do preço, porque eu comecei e depois perdemos-nos aqui um pouquinho. Okay. A realidade da pequena empresa média é uma e uma realidade cooperativa é outra. E esse meu colega que falou bem, que aqueles 20, 30 centos representariam muitos milhões, não é? Porque estávamos a tratar de uma cooperativa. Porque a cooperativa visa basicamente remunerar os seus sócios, não é? Pelo produto, não vai estar menos focada ou seja, ela tem como objetivo escoar o produto a um preço justo e se calhar produzir menos a maior preço. Portanto, são realidades um pouco diferentes, não é? E maneiras diferentes de ver o mercado que permitem muitas vezes que seja difícil para o médio produtor ou pequeno competir, não é? Em termos de preço com uma setorização cooperativa. Até porque muitas vezes este setor faz uma valorização da uva um pouco diferenciada, né, que é feito não à cabeça, mas é feito ao final da campanha. Portanto, tudo isto aqui põe em questão e pronto, faz-nos aqui com que existam realidades diferentes. Indo ao avesso. O avesso, para mim, é uma casta que me está entranhada, me está no coração, porque estou aqui bem próximo do berço dele. Mas aqui friamente, eu que sou um amante de avesso desde sempre e vinifico avesso desde a minha primeira vindima, já estamos a falar há cerca de 24 anos, portanto conheço relativamente bem a casta, adoro a casta, faz vinhos fabulosos,
tem um problema na região e no país, que é o de descolar. Eu acho que toda a gente gosta, perdoa-me a expressão, os amantes do avesso, eu acho que toda a gente gosta, mas ninguém bebe. Ou melhor, bebemos, mas não bebemos o suficiente para a fazer descolar. Esse tem sido, penso, o problema do avesso. Engenheiro António Sousa, posso lhe dar a minha opinião pessoal, que é, eu tenho provado várias marcas de avesso, mas não tenho encontrado no avesso uma satisfação como o Alvarinho. Não sei se é o psicológico como a Coca-Cola e a Pepsi, de que ter uma marca influencia o gosto, mas para mim, do ponto de vista pessoal, acho que há aqui um salto que ainda tem que dar. Eu acho que há do ponto de vista enológico. Sim, sim, há uma diferença, eu diria, qualitativa, ou de produtor para produtor, Sim. mais vincada no avesso, no alvarinho ou mesmo no loureiro. Loureiro e alvarinho são castas terpénicas, mais ricas em aroma, mais fáceis, digamos, de padronizar. Exato. O avesso, como o próprio nome indica, não será propriamente uma casta fácil. Posso dizer que a grande diferença no avesso se resume à colheita e ao início da vinificação. A partir daí, metade do sucesso na qualidade do produto está feito. Mas é uma casta extremamente difícil, ou melhor, não é fácil, mas para fazer o patamar de diferenciação que ele pode atingir, é uma casta muito minuciosa. É uma casta que, se a dissecarmos ao pormenor, dentro da região, é a casta mais rica aromaticamente. Ou seja, isto parece controverso, todos nós conhecemos mais o loureiro e o alvarinho como castas aromáticas, e é verdade. Sim. Mas uma coisa é quantidade de determinado composto aromático que existe na casta. Como é o caso no loureiro ou no alvarinho, existe também vincado. Outra coisa é a quantidade de compostos potencialmente aromáticos que existe. E nesse caso, o avesso é muito mais rico em entidade de moléculas diferentes. Só que não tem nenhuma que se divide em si. Daí talvez o problema dela própria não ser tão fácil de se evidenciar. Okay. Mas pode contar comigo para colocarmos o que eu acho que ele tem de interessante é que é uma casta que aguenta bem a idade, muitíssimo bem a idade. Tenho experiências fantásticas com avessos de 10, 12 anos que mantêm uma juventude fantástica, mas depois, dentro da região dos vinhos verdes, perdoa-me a expressão, eu acho que é a menos verde das castas da região, porque eu dificilmente apanho uma avesso com menos 12,5, 13 de grau álcool, e posso até ter mais. Quando comparo com outras regiões, provavelmente um vinho avesso, um encruzado do Dão, por exemplo, que é uma das minhas castas preferidas, ou um vinho do Douro, de um Gouveio, se calhar o avesso é aquele que está mais próximo de outras regiões, em termos de caráter, de estilo de vinho. E daí talvez o ele dentro da região às vezes ser menos bem compreendido. Não é dentro para fora, é mais fora da região. Ou seja, ele torna-se quase o menos verde dos vinhos verdes. Ok, a próxima questão com interesse é: registou-se ou não uma redução da produção de uvas na região em face das alterações climáticas? Não, a região até à data não tem sofrido perda digamos, diminuição. Claro que em todas as regiões temos oscilações de ano para ano, mas se pensarmos em alterações climáticas no global,
o vinho verde dos nossos hermanos da Galiza, dentro da Península Ibérica, seremos os últimos a ter problemas. São regiões com, normalmente, mais disponibilidade de água, e que alguns sítios, principalmente porque nos vinhos verdes existe ainda muita viticultura, ou a viticultura é uma viticultura de vale e de encosta, mas muita da viticultura é de vale, principalmente no centro da região, e muita desta até beneficiou com um certo aumento das temperaturas médias. Conseguimos passar a ter maturações um pouco mais equilibradas do que as que existiam há 20, 30 anos. Claro que aqui a viticultura teve uma enorme influência, mas também acredito que esta migração, não é? esta alteração climática também tem ajudado. Claro. A próxima questão diz, na sua opinião, o que acha do surgimento no mercado a viticultura biológica, viticultura biodinâmica e da produção dos chamados vinhos naturais? Será moda ou é algo que veio para ficar? É as duas coisas, é 2 em 1. É moda, é verdade. Há um interesse, houve um interesse por vinhos, eu diria, naturais, no mercado global. Isto, o que surgiu nos vinhos, surgiu em outras bebidas. Nunca se viram tantas cervejas artesanais como atualmente, por exemplo. Portanto, há uma busca por produtos que podem ou não ser, não é? Mas mais genuínos, ou seja, mais próximos da origem, se calhar menos manipulados. Isso é uma realidade e é uma realidade que veio para ficar. E são produtos que até para mim não como enólogo, não se vir o produto como enólogo, mas se o vir como, digamos, produtor de vinho, mais interessante, se calhar economicamente, porque eu gasto menos no processo de produção e se calhar tenho mais valorização no produto final. Ou seja, é um produto onde me é admitido uma certa margem de defeito, quase, ou de algo que podia ser apontado num dito vinho limpo, um vinho standard, podia ser apontado como defeito, se for nesta dos vinhos mais naturais, nesta onda mais criativa, o defeito vira virtude. Mas isto é como a moda, desde o defeito vira virtude, não é? Defeitos no vinho só existem, não é? Dependendo do preço da garrafa. Quando o preço sobe a determinado patamar, o vinho deixa de ter defeitos, só tem virtudes um bocadinho diferentes. Pronto, e é uma moda que veio para ficar, penso eu, pelo menos na próxima década, provavelmente mais. Passa por aí também a diferenciação. Eu lembro só aqui um fator, não é? Estes vinhos, não vou entrar aqui ainda nos biológicos, mas os vinhos ditos naturais sempre existiram, não é? Aquilo que nós tradicionalmente chamamos de vinho de agricultor, não é? Ou vinho de produtor. Eu estou aqui numa região que isso é porta sim, a sub-região da Amarante vive muito desse negócio. Aliás, temos uma coisa que eu disse que sempre existiu na região, quando eu disse que o pet nat, que pronto, para a palavra ser francesa, valoriza o produto, mas os nossos vinhos aqui, das Alarinto, do agricultor, não é? São precisamente pet nats naturais, porque são engarrafados com açúcar residual, vão fermentar na garrafa, vão dar aquele showzinho de tirar a rolha. Pronto, e isto é um produto, digamos, menos manipulado, no fundo. Se entrarmos aqui, ou vamos tocar na parte dos biológicos ou biodinâmicos, como entendam, não, vou ser áspero, como costumo ser. Ótimo. Há produtores que o fazem, não é áspero, é direto. Há produtores que o fazem muito bem, mas para bem ou quase do consumidor e todos nós,
diria que nesta região façam noutra região. Esta é a região que tem mais pressão em termos de tudo que são doenças, no fundo, de fungos, de umidade, de dificuldade. Temos ótimos terrenos, mas é uma batalha muito dura que, naquilo que nós abordamos, a sustentabilidade, é muito difícil dentro da região ter sustentabilidade com um negócio de biológicos ou biodinâmicos. Tirando aqui uma outra empresa que eu sei que consegue ter sucesso, é algo muito duro. Não estou a dizer que não o façam, mas estou só a notar que é muito difícil esse caminho, porque nos arriscamos mesmo quem o faz muito bem, eu conheço, se sujeita num ano a ter uma produção razoável, e quando digo razoável será na ordem dos 30% a 40% do que tem um produtor de uvas convencional, e ter anos muito maus que nem 10% tem e nem consegue garantir mercado, no fundo, porque eu se tenho vinho num ano e não tenho vinho na campanha seguinte, eu estou a ceder os meus clientes a terceiros. Claro. Há uma última questão minha, e de uma reflexão que eu já faço há muitos anos e gostava de saber a sua opinião, que é, nós portugueses e em Portugal há uma ideia que nós temos vinhos de alta qualidade e que temos condições para produzir vinhos de alta qualidade. Mas o que eu verifico é que, por exemplo, na Alemanha, e sobretudo no passado, quando ainda não tínhamos as alterações climáticas tão acentuadas, assistia-se a que existiam muitos produtores com classificações de 100 ou naquelas classificações internacionais. E em Portugal, que creio que há 2 ou 3 vinhos com essa classificação. Sempre que eu falo com especialistas que me dizem, nós temos qualidade, mas não produzimos vinho no perfil lá dessas classificações. É assim mesmo? Ou nesses países eles cuidam mais da vinha? Ou seja, a relação folha-cacho, tratam dela, a questão do número de cachos por planta, o número de bagos por cacho, o arejamento, aqueles equilíbrios todos, ou seja, passar muitas horas na vinha, que nós não temos muita tradição de olhar muito para as videiras, não é? O tradicional é podarmos no inverno, fazer uns tratamentos fitossanitários de calendário, claro que hoje a realidade é outra, e depois fazermos a vindima, enquanto que nesses países vemos produtores que são praticamente, aquilo é uma espécie de relojoeiros da vinha. Qual é que é a sua opinião sobre esta temática? Sim, essa é uma realidade mesmo muito de França e muito do norte de França, E a Alemanha Alemanha? e Alemanha, sim. Sim. São efetivamente países ou regiões que têm também bastante, diria, stress associado à produção da uva e têm que ter, também vamos aqui ser sinceros, têm que ter este cuidado para ter uvas de qualidade. Eu diria que nós estamos num clima, numa situação geográfica, não é? Que se calhar nos permitiu relaxar, e às vezes até demasiado, porque sabemos que faz lembrar aqui o Brasil, ou a parte do Brasil quase como só da terra, quase, que a terra dá tudo, e até umas canções lá. E nós aqui é um pouco isso, é que a terra dá-nos facilmente, nos retribui claro que é árduo a agricultura, mas temos muito mais facilidade em obter uva de qualidade do que na Alemanha. Na Alemanha eu tenho que ter uma exposição solar perfeita, porque as horas de luz, não é? E as temperaturas médias não são aquelas, não são tão ideais quanto aqui. Tenho toda uma série de fatores, em Champagne, por exemplo, em que tudo é feito minuciosamente para que se tenha aquela quantidade por hectare e na altura certa. Portanto, nós estamos se calhar esse relaxamento, não é? Fez com que tenhamos mais facilidade em ter uva de qualidade. Não quer dizer que consigamos depois chegar ao vinho. Há aqui outro fator, eu numa região que conheço relativamente bem, que gosto muito dos Rieslings, é que no fundo tem alguma semelhança quase com a região dos vinhos verdes, é uma região
de brancos, Certo. pura e Brancos, dura, sim, claro. e que se vê nós quase não nos apercebemos disso, mas tem uma brutal evolução nos últimos, eu diria, 30, 40 anos. Certo. Ou seja, o perfil de vinho que eles tinham nos anos 70, nos anos 80, nada tem a ver com o perfil dos vinhos atuais. Claro que eles continuam a vender as garrafas muito bem vendidas, a contar histórias fabulosas, a ter um cuidado fantástico na viticultura, que é verdade. Mas há outra coisa aqui que é importante para estas classificações ou notas. Qualquer crítico de vinhos, principalmente os conhecidos americanos, Os Parker. Os Parker, sim, só dão pontuações, eu diria, quase acima de 90 pontos, com segurança. Ele dificilmente dará 90 pontos a um vinho que prova a primeira vez. E pode ser o melhor vinho do mundo. Ok. Ele tem que conhecer, ele tem que conhecer o histórico da casa, há quantas décadas quase anda a produzir vinho, Certo. provar 1, 2, 3, 4, 5, 10 colheitas, e aí sim começa a classificar o vinho. Mas no fundo a pergunta direta é: alguém que em Portugal fizesse este acompanhamento rigoroso na vinha poderia ter os mesmos resultados quando digo em Portugal nos vinhos verdes, que é o que estamos aqui a debater hoje? Sim. Penso que sim. Penso que sim, é que há empresas que têm um bocadinho abordagem já nesse sentido. Não. Quando falámos há bocado dos biológicos ou dos biodinâmicos, Sim. há empresas que têm efetivamente abordagens de viticultura de precisão, e que buscam produtos que conseguem valorizar e diferenciar do demais mercado, não é? E valorizar aí. Me perguntar se é um caminho fácil, foi há bocado disse que ia ser, não é para todos, não é? É só para aventureiros ou quem se queira efetivamente profissionalizar muito bem nessas áreas, mas é o meu ponto de vista, não é? Claro. Muito obrigado. Foi um enorme gosto passar esta hora aqui Sim, consigo. passamos 1 hora basicamente. Sim. Agradeço também aos participantes e despeço até daqui a 15 dias. Uma boa noite. Obrigado e uma boa noite. Tudo bom. Obrigado.